Bom dia a todos que estão aqui novamente assistindo o Cresce Esclarece. Para dar um enfoque melhor no nosso tema de loteamentos, nós fizemos um apanhado de algumas imagens e de pesquisa e anúncios recentes, com base inclusive em perguntas de inúmeros corretores que nos consultaram. Nós tivemos constantemente informações de loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, uma coisa que atinge diretamente a população de São Paulo. Eu digo de São Paulo, mas com certeza atinge o Brasil todo. Para os corretores atentos, para aqueles que, como a gente frisa, buscam trabalhar corretamente, procuram acompanhar a nossa legislação, que sabe de cor na ponta da língua, a Lei 6766, 79, ele percebe que não basta você comercializar um terreno, fazer um pai de família investir todo o dinheiro de uma vida na construção da sua casa própria ou na aquisição do seu terreno. Ele tem que tomar um cuidado e tem que ser fiscalizado pela municipalidade e pelo Cresce. Vocês já viram inúmeras vezes o pessoal tirando água de balde, de rodo, de dentro de casa, perdendo móveis, estando sujeito a doenças. Por quê? Porque aquele terreno, ou ele faz parte de uma gleba diária invadida, de um loteamento irregular, de um loteamento clandestino. E aqueles que são regulares, que estão aprovados pela 6766, aprovado por uma lei municipal, será que ele foi devidamente fiscalizado? Será que aquela obra, aquele loteamento, ele foi devidamente feito de maneira com que seja respeitado a integridade física do cidadão? Nem sempre. Nós fiscalizamos, cabe ao corretor fiscalizar, cabe ao corretor conhecer o imóvel antes de ele ser comercializado. Não basta simplesmente auferir a sua comissão, não basta achar que aquele imóvel está num preço muito bom, porque o prejuízo é grande. Grande para o cidadão, é grande para o município e principalmente para a população contribuinte. É normal vocês escutarem, vocês virem na notícia que a prefeitura está indenizando as pessoas que ali habitam, que a prefeitura está pagando um aluguel durante um período de remoção ou de relocação dessas pessoas. De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai do bolso de contribuinte, ele sai do caixa da prefeitura. E a pessoa, e o investimento que essa pessoa fez na compra desse terreno? Será que é justo? Será que se ele tivesse comprado um terreno devidamente regular, com documentação, num local propício, nós teríamos esse prejuízo? E a consciência de quem vendeu? Nem sempre são pessoas justas. Precisamos ficar atentos, nós devemos fiscalizar, nós devemos orientar essas pessoas. Morar em áreas de risco parece ser, às vezes, um bom negócio porque você está fugindo do aluguel. Mas o seu prejuízo, fora o que nós podemos falar, preocupação com doenças, preocupação com a integridade física e preocupação com não só os bens materiais. Nós temos algumas imagens, alguns slides. Por exemplo, nós vimos uma matéria referente à Bertioga. Tem lá, a Bertioga foi a que mais perdeu foi a que mais perdeu mata nesses últimos 2 anos. Mas há quanto tempo isso já vem passando, já vem acontecendo? A gente tem na mesma matéria, nós temos uma cronologia, desde 1532 foi o início da ocupação da região. Até os meados de 1979, começaram os loteamentos, as rodovias em 82, em 91 a emancipação. O desenvolvimento ele é muito rápido, o crescimento ele é rápido. A população cresce de maneira desordenada e a ocupação do solo acompanha. Mas cabe a fiscalização.
Tem que ocupar? Temos, mas tem que ocupar de maneira consciente, porque não adianta a gente aprovar, vender, comercializar, ocupar essas áreas e depois se gastar verdadeiras fortunas para tentar recuperá-las. Nós temos em outro slide o que era o rio Tietê, né, em meados de 1976, quando ocorreram a sua canalização, vamos assim chamar, porque ele veio sofrendo inúmeras e várias modificações. As áreas, as bacias hidrográficas começaram a ser estreitadas, a valorização do solo daquela região começou a ficar muito grande. E hoje seria maravilhoso se nós conseguíssemos um empenho para retornar a ter um rio navegável, um rio onde poderia ser até pesqueiro, mas infelizmente o que nós temos são manchetes onde fala que um determinado empreendimento está com problema de gás no seu subsolo, porque era um antigo lixão, e hoje dizem que pode oferecer risco às pessoas que ali ocupam esse imóvel. Continua valorizado, mas compensa o risco? Foi uma ocupação desordenada, foi uma ocupação irregular? Nós temos que fiscalizar, nós temos que olhar aonde estamos construindo esses imóveis. Nós temos que respeitar as posturas municipais e as nossas leis. Modificou muito o rio Tietê. Nós temos alguns imóveis na Zona Leste de São Paulo, que o risco de doenças é muito grande. É desagradável a gente poder ver essas imagens na televisão e falar, isso aqui pertinho da minha casa. Isso aqui perto é numa cidade. Não, é no bairro ao lado da sua casa. E isso não é só na Zona Leste de São Paulo, nós temos em todas as regiões, inclusive no litoral. Essa ocupação em áreas irregulares já é prevista na nossa Lei 6766. Por exemplo, nós temos no artigo 3º, parágrafo único, não será permitido o parcelamento do solo em seguintes condições: em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Isso foi respeitado? Eu acredito que não. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados, tem sido respeitado? Acredito que não. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendida a exigências específicas das autoridades competentes, ou em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis. Não está sendo fiscalizado. Nós temos outras regiões em franco desenvolvimento e construções que ocorreram de maneira, como a gente pode dizer, sem grande estudo, sem grande pesquisa, em solos que não estavam preparados para receber aquele tipo de fundação. E nós temos aí prédios desabando, casas no risco iminente de desabar, proporcionando desvalorização, não só daquele imóvel, mas dos imóveis vizinhos. Quanto investimento não teve ali? Quanta mão de obra não teve? Quanto dinheiro não foi gasto? Se tivesse sido orientado, se tivesse sido fiscalizado, o dinheiro teria sido bem empregue. Ele teria sido bem aplicado. Então a pessoa não teria somente só investido aquele dinheiro para fugir do aluguel. Ele estaria fazendo um investimento. Esse imóvel poderia agregar um valor comercial. Mas às vezes a necessidade e a falta de orientação causam prejuízos enormes. E esses prejuízos às vezes são irremediáveis. Então cabe a todos, cabe ao corretor, à corretora,
a todos que estão nos assistindo, fiscalizar, pedir orientação, não se deixar levar por uma imagem bonita, né, como nós temos no litoral, Ilha Porchá. O clube pode estar sujeito a ter uma parte desapropriada porque invadiu uma parte da faixa de areia que não é permitido. Se isso realmente ocorreu, provavelmente é falta de fiscalização. Agora, como isso acontece em inúmeras casas de litoral, acontece em ilhas paradisíacas, onde os valores são altíssimos, o metro quadrado, em relação ao metro quadrado. Isso é justo? Vale a pena o investimento? Vale a pena você perder a sua família porque o local custou caro e por isso ele é seguro? Não. Acho que as pessoas têm que procurar alinhavar a sua necessidade com a sua possibilidade financeira, com o seu bolso. Nós temos uma legislação que limita essa ocupação de solo. Por isso eu acredito que um corretor devidamente orientado, ele não vai te vender uma mercadoria ou uma casa ou um imóvel irregular, numa área de risco. Ele é fiscalizado, ele é orientado. Não faça parte, não queira fazer parte de uma manchete de jornal, de uma manchete na televisão. Não custa, é um dinheiro, a gente sabe o quanto esse dinheiro é árduo, ele não cai do céu. Então vale a pena fazer uma pesquisa mais profunda. Vale a pena nós não termos que deixar utilizar o dinheiro público na recuperação de áreas deterioradas, de áreas degradadas. Vocês podem ver a área de conservação na Jureia. O governo está fazendo um trabalho. Quantos milhares de reais não está sendo gasto para recuperar uma área degradada? E hoje tem famílias que passaram a viver nessas áreas e para removê-las. Tudo isso tem um custo. Agora, se tivesse sido devidamente previsto que isso não deveria acontecer, que isso ocasionaria uma degradação de um parque ecológico, de uma reserva ecológica como essa e como tantas outras que nós temos, que devem ser preservadas, têm que ser preservadas, tem que ser estudado. Se vocês olharem hoje, por exemplo, nós temos já um traçado, né, do projeto do metrô para o monotrilho no Morumbi. Uma área completamente ocupada, uma área regularizada. Essas pessoas que, de repente, deverão ser indenizadas pelas desapropriações, para ter certeza, elas podem exigir uma remuneração justa, porque não é uma área que oferecia risco, mas é um desenvolvimento urbano. Então, de repente, a remoção e a desapropriação é em prol de um contingente maior de pessoas. Isso aqui tem uma valorização de mercado, isso aqui deve ser devidamente remunerado, a sua desapropriação tem que ser, como a gente diz, justa, né? Tem uma valorização de mercado. E aqueles que procuram essa indenização, eles fazem acordos, eles negociam. Agora, quando você está numa área de risco, num projeto como o do Rodoanel, não se tem muito o que fazer, né? Porque você tem famílias que construíram suas casas em locais impróprios, compraram o seu terreno num loteamento irregular e clandestino, de repente pela facilidade do pagamento, pelo valor baixo, mas que nem sempre isso vai acarretar economia. Isso vai lhe acarretar prejuízo. O Rodoanel, ele já está praticamente na sua última fase, e atingindo uma área de proteção ambiental, atingindo regiões mais pobres, grandes reflorestamentos, grandes
procura grandes remoções de famílias. Eles procuram fazer a maneira ecológica que eles acreditam ser correta, mas tem que ser fiscalizada pela população, tem que ser fiscalizada pelos contribuintes. Por isso que nós deixamos esse desenvolvimento urbano sempre à margem da segurança, à margem da, como a gente fala, pessoal, não deixe fazer algo irreparável, algo que lá na frente nós teremos que gastar milhões para recuperar. É difícil brecar, é o desenvolvimento, mas que ele seja sustentável. Impossível imaginar hoje que em alguns bairros nós temos sirenes que avisam quando vai chover. Uma região altamente sujeita a enchente. Olha que absurdo. Tudo por quê? Falta de planejamento, ocupação desordenada, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos. Isso é muito perigoso. Nós temos para a próxima sexta-feira, dia 4 de maio, o Clécio Esclarece falando sobre crédito imobiliário. Vamos aguardar perguntas, questionamentos, e não seria também desagradável voltar a esse tema. Voltar ao tema de loteamentos, porque o próprio nome já diz, o Cresce Esclarece. A gente procura pessoas devidamente qualificadas para poder orientá-los da melhor maneira possível. Eu gostaria também de agradecer a audiência dos colegas de Sorocaba, de Brasília, Salvador, São João da Boa Vista e muitos colegas daqui da cidade de São Paulo. Esses temas são polêmicos, gostaríamos de estender de maneira que elucidasse cada vez mais esses problemas da cidade. Na financiamento imobiliário, nós vamos ter, por exemplo, falar sobre a Lei 4.380 de 64, falar de letras hipotecárias, cédula hipotecária e outros títulos de crédito, linhas de crédito dos agentes financeiros, utilização de FGTS, documentos que compõem esse dossiê, análise jurídica documental e sobre o sistema financeiro da habitação e também do SFI, a Lei 9.514 de 97. Tudo isso vai englobar todos os parâmetros que podem nos facilitar e ajudar nos créditos imobiliários. Gostaria de convidá-los a participar sempre com perguntas. Façam-nos durante a semana, façam-nos essas perguntas via e-mail, da maneira que ficar mais conveniente. Ajude a ajudar as outras pessoas. Gostaria de me colocar à disposição, na qualidade de diretor aqui do Cresce do Estado de São Paulo, de sugestões para novos temas, não importa que ele seja polêmico. O importante é que nós tenhamos sempre condições de poder auxiliar a população. Muito obrigado, gostaria de parabenizar a todos e desejar um feliz feriado e bom descanso a todos. Muito obrigado.